Bem-vindos à nossa terceira aula do curso Diagnóstico de Autismo, nossa primeira aula sobre um dos instrumentos de rastreio. Vamos começar pelo instrumento CARS. Nas aulas dos instrumentos, eu vou trazer uma breve introdução teórica, vou trazer algumas explicações sobre o instrumento em si e, na última parte da aula, eu vou trazer um estudo de caso para que seja feita a atividade prática do módulo. É importante que vocês tenham ficado atentos ao anexo do e-mail de vocês, onde estão disponibilizados todos os instrumentos que vamos usar aqui. Então, se vocês quiserem já deixar o instrumento aberto para ir visualizando, fiquem à vontade. De toda forma, para facilitar aqui a minha dinâmica da aula, nessas aulas dos instrumentos eu coloquei alguns prints de partes do instrumento que eu considero que são alvo de dúvidas, para ir explicando para vocês, sem precisar ficar mudando aqui de tela, para não deixar vocês tontos aí do outro lado, toda hora mudar a tela. Mas eu acredito que dê para explicar bem detalhadamente todos os instrumentos, dessa forma que eu fiz aqui. Vale lembrar que essa aula já foi dada em outros momentos de forma presencial, então todas as dúvidas, todas as melhorias sugeridas dos alunos presenciais foram acolhidas aqui. Mas caso ainda fique algo por dizer, alguma dúvida que você ache que não foi respondida nos slides aqui na explicação, fique à vontade em entrar em contato pelo e-mail ou pelo direct do Instagram, @psi.anacarolinapraca, que a gente conversa e tira todas as dúvidas. Vamos começar então pelo instrumento CARS. Trata-se de uma escala com 15 itens que auxiliam o diagnóstico e identificação de crianças com autismo, além de ser sensível na distinção entre autismo e outros atrasos no desenvolvimento. A sua importância é baseada na capacidade de diferenciar o grau de comprometimento entre autismo leve, moderado e severo. Ele usa já essa nomenclatura, mesmo ele sendo anterior ao DSM-5. É indicado para maiores de 2 anos, é considerado uma escala autoexplicativa e baseia-se na observação clínica. A escala avalia o comportamento em 14 domínios, geralmente afetados no autismo, somados a uma categoria única para descrição de impressões gerais. Os 15 quesitos de avaliação são: interação com as pessoas, imitação, resposta emocional, uso do corpo, uso de objetos, adaptação à mudança, reação a estímulos visuais e auditivos, resposta e uso da gustação, olfato e tato, medo ou nervosismo, comunicação verbal, comunicação não verbal, nível de atividade, nível e coerência de resposta intelectual e as impressões gerais. A pontuação atribuída a cada domínio varia de 1, dentro dos limites da normalidade, a 4, sintomas autísticos graves. A pontuação total varia de 15 a 60 e o ponto de corte para o autismo é 30. Aqui eu esmiucei um pouquinho a escala para vocês, mas vocês têm ela aí inteira no documento para vocês conseguirem visualizar. Eu vou dar somente uma lida para tirar alguma dúvida cabível aqui, tá bom? Então, o primeiro item que avalia é o relacionamento interpessoal. Então, sem evidência de dificuldade ou anormalidade, o comportamento da criança é apropriado para a idade. Alguma timidez, inquietação ou prejuízo pode ser observado, mas não a um nível diferente quando comparado com outra de mesma idade. Grau leve de anormalidade. A criança evita olhar os olhos dos adultos, evita o adulto, demonstra dificuldade quando é forçado a tal, extremamente tímido, não é tão sociável com um adulto quanto uma criança normal de mesma idade, fica agarrado aos familiares de forma mais intensa que outras, da mesma idade. Moderado. A criança às vezes demonstra isolamento, a necessidade de esforço persistente para obter sua atenção,
Há um contato mínimo por iniciativa da criança. O contato pode ser impessoal ou severo. A criança é isolada realmente, não se dando conta do que o adulto está fazendo, nunca responde às iniciativas do adulto ou inicia contato. Somente as tentativas muito intensas para obter sua atenção têm algum efeito positivo. Imitação. Vale lembrar, talvez vocês estejam pensando isso nesse momento. Esse tipo de avaliação parece muito aqueles checklists de revista, né? Sobre relacionamentos, sobre empregos, né? Então, lembra muito o formato. Porém, é muito sério a forma de preencher isso. Tem que ser realmente observado e testado. Em relação a esses meios pontos aqui, de 1,5, 2,5, 3,5, no final, para falar da pontuação, aí eu volto nessa questão, tá? Então, na imitação. A criança imita ações, palavras e movimentos que são apropriados para o seu nível de desenvolvimento. A criança imita comportamentos simples, como bater palmas ou palavras isoladas na maior parte do tempo. Às vezes reproduz uma imitação atrasada. A criança só imita às vezes e mesmo assim precisa de considerável persistência e auxílio do adulto. Frequentemente reproduz uma imitação atrasada. A criança raramente ou mesmo nunca imita ações, palavras ou movimentos, mesmo com auxílio de adultos ou após período de latência. Respostas emocionais. A resposta emocional demonstra sintonia com a expressão facial, postura corporal e modos. A criança ocasionalmente demonstra alguma inadequação na forma e quantidade das reações emocionais. Às vezes, as reações não são não relacionadas a objetos ou acontecimentos do entorno. A presença definitiva de sinais inapropriados na forma e quantidade das respostas emocionais. As reações podem ser inibidas ou exageradas, mas também podem não estar relacionadas com a situação. A criança pode fazer caretas, rir ou ficar estática, apesar de não estarem presentes fatos que possam estar causando tais reações. As respostas são raramente apropriadas às situações. Quando há determinado tipo de humor, é muito difícil modificá-lo, mesmo que se mude a atividade. O contrário também é verdadeiro, podendo haver enorme variedade de diferentes reações emocionais durante um curto espaço de tempo, mesmo que não tenha sido acompanhado por nenhuma mudança no meio ambiente. Como eu falei, eu estou só lendo para fazer essa leitura acompanhada de vocês. Mas, como está descrito lá no primeiro slide, é uma escala autoexplicativa. Então, tem aqui o que é esperado de cada resposta para ser mais assertivo possível na sua marcação. Expressões corporais. A criança se move com a mesma facilidade, agilidade e coordenação que outra da mesma idade. Ou, algumas peculiaridades menores podem estar presentes, como movimentos desajeitados, repetitivos, coordenação motora pobre ou presença rara de movimentos não usuais descritos no item 3, que é o grau moderado. Comportamentos que são claramente estranhos ou não usuais para outras crianças de mesma idade. Podem estar presentes peculiar postura de dedos e corpo, autoagressão, balançar-se, rodar e contorcer-se, movimentos serpentiformes de dedos ou andar na ponta dos pés. O grau severo, movimentos frequentes ou intensos descritos acima, são sinais de comprometimento severo do uso do corpo. Esses comportamentos podem estar presentes apesar de um persistente trabalho de modificação comportamental, assim como se mantiver quando a criança está envolvida em atividades. Uso de objetos. A criança demonstra interesse adequado em brinquedos e outros objetos relativos a seu nível de desenvolvimento, a uso funcional dos brinquedos. A criança apresenta, voltando, a uso funcional dos brinquedos quer dizer que o carrinho é andando, né, o trânsito, né, o papel e o lápis é para desenhar. Ele usa os brinquedos de acordo com a função objetiva daquele brinquedo, tá? Grau leve. A criança apresenta menos interesse pelo brinquedo que a criança normal ou há um uso inapropriado para a idade. Bater o brinquedo no chão, colocar na boca. Há muito pouco interesse por brinquedos e objetos ou uso é disfuncional. Pode haver um foco de interesse em uma parte insignificante do brinquedo, ficar fascinado com o reflexo de luz no objeto ou eleger um excluindo todos os outros. Esse comportamento pode ao menos ser parcialmente ou temporariamente modificável.
ou severo. A criança pode apresentar os sintomas descritos acima, porém com uma intensidade e frequência maior. Há significativa dificuldade em distrair a criança quando está ocupada com essas atividades inadequadas e é extremamente difícil modificar o uso inadequado dos objetos. Então, aqui no grau severo é quando a criança entra, por exemplo, num comportamento de isolamento. Adaptação a mudanças. Nível 1. Apesar da criança notar e comentar sobre as mudanças de rotina, há aceitação sem grandes distúrbios. Leve. Quando o adulto tenta modificar algumas rotinas, a criança continua com a mesma atividade ou no uso dos mesmos materiais, porém pode ficar facilmente confusa assim com aceitar a mudança. Exemplo, fica muito agitada quando é levada numa padaria diferente ou o caminho para a escola é mudado, mas é acalmada facilmente. Moderado. Há resistência às mudanças de rotina. Há uma tentativa de persistir na atividade costumeira e é difícil acalmá-la. Ficam raivosos ou tristes quando há modificação. Severo. Quando ocorrem mudanças, a criança apresenta reações graves que são difíceis de serem eliminadas. Se forem forçadas a modificarem a rotina, podem ficar extremamente irritados ou raivosos ou não cooperativos e talvez respondam com birras. Uso do olhar. Nível 1. O uso do olhar é normal para a idade. A visão é usada junto com os outros sentidos, como a audição e tato, como forma de explorar objetos. Leve. A criança precisa ser relembrada de vez em quando para olhar para os objetos. A criança pode estar mais interessada em olhar para espelhos e luzes que outras crianças da mesma idade, ou ficar olhando para o espaço de forma vaga. Pode haver evitação do olhar. Moderada. A criança precisa ser lembrada a olhar o que está fazendo. Podem ficar olhando para o espaço de forma vaga, evitação do olhar, olhar para objetos de modo peculiar, colocar objetos muito próximos aos olhos, apesar de não terem déficit visual. Ou severo. Há uma persistência, recusa em olhar para pessoas ou certos objetos e podem apresentar outras peculiaridades no uso do olhar em graus extremos, como os descritos acima no moderado. Então, muitas vezes, a mudança de um nível para o outro, que vocês podem estar observando, é justamente na intensidade ou na frequência daquele sintoma. Uso da audição. 1. O uso da audição é normal para a idade. A audição é usada junto com os outros sentidos, como a visão e tato. Leve. Pode haver falta de respostas a certos sons, assim como uma hiperreação. Às vezes a reação é atrasada, às vezes é necessária a repetição de um determinado som para ativar a atenção da criança. A criança pode apresentar uma resposta catastrófica a sons estranhos a ela. Moderado. As respostas aos sons podem variar. Ignorá-lo das primeiras vezes, ficar assustado com sons de seu cotidiano, tampar os ouvidos. Severo. Há uma sub- ou hiperreatividade aos sons, de uma forma extremada, independentemente do tipo de som. Como eu falei aqui, o uso da audição, o ideal é sempre o equilíbrio. A criança pode ter uma hiperreatividade ou uma hiporreatividade. Para mais ou para menos, são sinais a serem observados. Uso do paladar, olfato e tato. 1. A criança explora novos objetos de acordo com a idade, geralmente através dos sentidos. O paladar e o olfato são usados apropriadamente quando o objeto é percebido como comível. Quando há dor resultante de batida, queda ou pequenos machucados, a criança expressa seu desconforto, porém sem uma reação desmedida. Leve. A criança persiste no levar e manter objetos na boca em discrepância de outras da mesma idade. Pode cheirar ou colocar na boca de vez em quando objetos não comestíveis. A criança pode ignorar ou reagir de forma exacerbada a um beliscão ou alguma dor leve que numa criança normal seria expressada de forma adequada ou leve. Moderado. Pode haver um comportamento de grau moderado de tocar, cheirar, lamber objetos ou pessoas. Pode haver uma reação não usual à dor de grau moderado, assim como sub- ou hiperreação. Ou severo,
Há um comportamento de cheirar, colocar na boca ou pegar objetos pela sensação em si, sem o objetivo de exploração do objeto. Pode haver uma completa falta de resposta à dor, assim como uma hiperreação a algo que só é levemente desconfortável. Medo e nervosismo. O comportamento é apropriado à situação e idade da criança. Ou grau leve. De vez em quando, a criança demonstra medo e nervosismo que é levemente inapropriado para mais ou para menos, quando comparado a outras da mesma idade. Moderado. A criança apresenta um pouco mais ou um pouco menos de medo que uma criança normal, mesmo quando comparado a outras de menor idade colocada em situação idêntica. Pode ser difícil entender o que está causando o comportamento de medo apresentado, assim como é difícil confortá-la nessa situação. Ou grau severo. A manutenção de medo, mesmo após repetidas experiências de esperado bem-estar. Na consulta de avaliação, a criança pode estar amedrontada sem razão aparente. É extremamente difícil acalmá-la. Pode também não apresentar medo ou sentido de autoconservação a cachorros não conhecidos, a riscos da rua e trânsito, como outras que as mesmas de mesma idade evitam. Comunicação verbal. Normal. A comunicação verbal é apropriada à situação e à idade da criança. Leve. A fala apresenta um atraso global. A maior parte da fala é significativa, porém pode estar presente ecolalia ou inversão pronominal em idade onde já não é normal sua presença. Algumas palavras peculiares e jargões podem estar presentes ocasionalmente. Moderado. A fala pode estar ausente. Quando presente, a comunicação verbal pode ser uma mistura de fala significativa, mais fala peculiar, como jargões, comerciais de TV, jogo de futebol, reportagens sobre o tempo, ecolalia e inversão pronominal. Quando há fala significativa, podem estar presentes um excessivo questionamento e preocupação com tópicos específicos. Severo. Não há fala significativa. Há grunhidos, gritos, sons que lembram animais ou até sons mais complexos que se aproximam da fala humana. A criança pode mostrar persistente e bizarro uso de conhecimento de algumas palavras ou frases. Aqui nessa parte é importante da gente ressaltar que ali a gente vê bem claramente no grau moderado que aquelas crianças que têm autismo leve, que são os antigos síndrome de Asperger, elas têm a fala um pouco mais conservada, né? Menos prejudicada. Mas isso não significa que elas tenham menos prejuízo, ok? Então aqui fica bem claro isso. Comunicação não verbal. Normal. A comunicação não verbal é apropriada à situação e à idade da criança. Leve. O uso da comunicação não verbal é imaturo. Por exemplo, a criança somente aponta, mostra sem precisão o que quer numa situação em que a criança normal de mesma idade aponta ou demonstra por gestos de forma mais significativa o que quer. Moderado. A criança é incapaz geralmente de expressar necessidades e desejos através de meios não verbais, assim como é, geralmente, incapaz de compreender a comunicação não verbal dos outros. Pegam na mão do adulto, levando ao objeto desejado, mas são incapazes de mostrar através de gestos o objeto desejado. Ou grau severo, onde há somente o uso de gestos bizarros e peculiares que não aparentam significado. Demonstram não terem conhecimento do significado de gestos ou expressões faciais de terceiros. Atividade. Normal. A atividade é apropriada às situações e à idade da criança quando comparada a outras. Grau leve. Pode haver uma leve inquietação ou alguma lentidão de movimentos. O grau de atividade interfere somente de forma leve na performance da criança. Geralmente, é possível encorajar a manter um nível adequado de atividade. Moderado. A criança pode ser inquieta e ter dificuldade de ficar quieta. Pode aparentar ter uma quantidade infinita de energia e não querer ou ter vontade de dormir à noite. Pode também ser letárgica e exigir grande esforço para a modificação desse comportamento. Pode não gostar de jogos que requeram atividade física e, assim, passar por preguiçosos. Grau severo. A demonstração de níveis de atividade em seus extremos, hiper ou hipo, podendo também passar de uma para outra. É difícil o manejo desta criança. Quando há hiperatividade, ela está presente em todos os níveis do cotidiano.
sendo necessário quase que um constante acompanhamento por parte de um adulto. Se a criança é letárgica, é muito difícil motivá-la a alguma atividade. Da mesma forma que falei anteriormente, o ideal é sempre o equilíbrio. Todos os extremos chamam a atenção, seja uma hiperatividade ou uma hipoatividade. Grau e consistência das respostas da inteligência. A criança é inteligente como uma criança normal de sua idade, não havendo nenhuma habilidade não usual ou problema. Grau leve. A criança não é tão inteligente quanto uma criança de mesma idade e suas habilidades apresentam um atraso global em todas as áreas de forma equitativa. Moderado. Em geral, a criança não é tão inteligente quanto outras de mesma idade, entretanto, há algumas áreas intelectuais que o funcionamento beira o normal. Severo. Mesmo em uma criança, que geralmente não é tão inteligente quanto uma normal de mesma idade, pode haver um funcionamento até melhor em uma ou mais áreas. Podem estar presentes certas habilidades não usuais, como talento para música ou facilidade com números. Aqui, apesar da gente estar falando de inteligência, vale lembrar que a gente não vai trabalhar com o conceito do coeficiente de inteligência, o QI. Quem trabalha com esse conceito é a neuropsicologia. E a avaliação de QI na neuropsicologia, ela geralmente é realizada após os 6 anos de idade. Vamos lembrar que esse instrumento daqui, ele trabalha com crianças mais novas também. Então, não é o mesmo instrumento. Aqui a gente vai falar de inteligência como uma percepção de quem está avaliando, não necessariamente com dados quantitativos. Outro ponto a ressaltar também aqui do módulo 14, aqui da avaliação desse instrumento, é que também é considerado sinal de alerta, a gente vê ali no grau moderado e no grau severo, que apesar da inteligência, às vezes, não estar tão prejudicada nessa percepção global, tem algumas áreas que são melhores do que outras, e aqui a gente encaixa bastante também, mais uma vez, o conceito do autismo leve, o antigo síndrome de Asperger. Então, às vezes, a criança tem muitas dificuldades, inclusive cognitivas, mas sabe tudo de astronomia. E isso não é funcional. Então, aqui, essa criança também poderia ser facilmente encaixada no ponto 3 ou 4, dependendo aí da percepção mais geral. E o último módulo de avaliação desse instrumento, o 15, é a impressão geral. 1. Não há autismo. A criança não apresentou nenhum sintoma característico. 2. Grau leve. A criança apresentou somente alguns poucos sintomas ou grau leve. Grau moderado. A criança apresentou um número de sintomas ou um moderado grau de autismo. Ou grau severo. A criança apresentou muitos sintomas ou um grau severo de autismo. É importante falar que você vai preencher esse último módulo junto dos outros. Então, você não vai contabilizar para saber, a criança teve muitas características ou não teve, para depois preencher isso. A gente ainda não está na parte da pontuação, tá? A gente está ainda preenchendo a avaliação. Aqui você vai colocar a sua impressão, baseada em tudo que a gente estudou na aula anterior, falando das características diagnósticas, baseado nos outros 14 itens que você avaliou aqui. Qual é a sua impressão geral? É isso que você vai pontuar nesse momento. E aí sim, passamos para a pontuação. A contagem total do teste é feita no final, então depois desses 15 itens. Durante a coleta das informações, deve-se ter em mente que o comportamento da criança deve ser comparado com outra neurotípica de mesma idade. Aí a importância do que eu falei lá atrás sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Cada criança tem seu ritmo ok, mas nesse momento de avaliação a gente vai comparar sim com o que é esperado para cada idade. Os pontos variam de 1 a 4, onde 1 significa que o comportamento está dentro dos limites da normalidade para outra criança de mesma idade. 2, para quando houver pequena normalidade quando comparada a criança da mesma idade. 3, indica que a criança examinada apresenta um grau moderado do comprometimento naquele assunto. E 4, para aquela cujo comportamento é severamente anormal para a idade. Os meios pontos, que eu falei que a gente ia retomar, são para serem usados quando o comportamento situa-se entre
os 2 itens. Então, você vai marcar 1,5 se não é nem o 1, nem o 2. Mas está ali entre, apresenta algumas características do 1, algumas do 2, então é 1,5. Então, ele não está tão dentro do moderado, mas não chega a ser severo. Então, é 3,5. Quando não há relato sobre determinado comportamento, nem for possível observar, deve-se partir da premissa de normalidade. Por que está falando de relato e de observar? É porque esse instrumento ele pode ser feito, tem indicações dele ser feito através de entrevista com os responsáveis. Porém, eu aconselho que mesmo que você faça ele nessa modalidade de entrevista, que você faça essas situações, monte essas situações com a sua criança, que você proporcione situações que ela precisa se comportar de determinado jeito para você observar e avaliar o comportamento. E isso me leva a pontuar um outro assunto. Se você vai proporcionar, vai montar situações, brincadeiras, jogos com a criança, para que ela desempenhe ou não algum comportamento, para que você avalie algum quesito desse, você deve fazer isso de várias maneiras e em vários dias diferentes. Porque se você faz num dia só, pode ser que aquele dia a criança não esteja bem, não esteja afim, não tenha dormido bem, esteja com algum sintoma físico, alguma dor física. Então, a gente não pode considerar um item avaliado somente em uma tentativa. A gente tem que proporcionar pelo menos 2 tentativas. Passamos então para a parte do estudo de caso. E isso está diretamente relacionada à atividade final do curso. Eu vou ler aqui para vocês, vai estar aqui por escrito também, o caso. E você vai ter que avaliar esse caso usando a escala CARS. E aí, no e-mail de conclusão do curso, você vai compartilhar comigo o resultado que você encontrou. Caso tenha qualquer dúvida no processo da avaliação, se desejar alguma informação específica sobre o caso que você não tenha encontrado nos slides, você manda para mim um direct no Instagram, tá aí no slide agora escrito certinho, ou então no e-mail, e a gente vai conversando para que não seja permitida nenhuma falha por falta de informação. Como eu disse, eu já dei essa aula em outros momentos, então eu consegui tentar botar todas as informações necessárias para avaliação aí nos slides. É óbvio que a avaliação é muito mais complexa do que o que está descrito aqui, mas eu tentei juntar aqui as informações necessárias para que seja respondida a escala CARS. Mas caso vocês tenham alguma dúvida ainda assim, queiram algum detalhe que pode ter ficado de fora, é só entrar em contato. Vamos ao caso. Paciente N, de 7 anos, sexo masculino. N chegou ao atendimento trazido por seus pais com suspeita de quadro autístico para análise profissional. A conduta clínica fez uso de jogos e brincadeiras direcionadas e livres. A avaliação aconteceu em cerca de 10 sessões, entretanto, o acompanhamento terapêutico permaneceu por alguns meses. Durante os atendimentos, N apresentou um comportamento bastante agitado e inquieto, com uma hiperatividade quase incontrolável, preferindo, nos momentos livres, atividades motoras movimentadas que possibilitassem o movimento de todo o corpo. Suas condutas motoras são compostas por movimentos desajeitados e exagerados. Por exemplo, quando ri, rola pelo chão ou se joga na parede. Inclusive, pegando brinquedos da estante de forma impulsiva, inapropriada e o olhar também agitado, parecendo olhar para todo o ambiente em busca de algo, mesmo quando executando alguma atividade. Ainda sobre o olhar, não olha nos olhos. Quando chamado a atenção e obrigado a olhar nos meus olhos, dura poucos milésimos de segundos até que desvie o olhar. Responde sempre que chamado e, quando em brincadeiras prazerosas, principalmente as motoras, interage bem, apesar dos exageros. Não possui iniciativa nas atividades direcionadas. Por exemplo, vamos usar a massinha. Ele fica parado esperando ordens. Entretanto, possui boa capacidade de imitação, seguindo meus movimentos, mesmo sem que eu solicitasse tal conduta. No relacionamento com os pais, também demonstrou bastante dependência das ordens e permissões.
solicitando nos primeiros atendimentos buscar a aprovação deles em vários momentos. A questão da imitação também é vista na ecolalia imediata e posterior que apresenta ao longo de todas as sessões. Na brincadeira com a massinha, quando era esperado que ele tomasse a iniciativa, usava de forma inadequada, amassando sobre seu rosto e observando as marcas que ficavam. Esse comportamento se repetia por minutos, até que fosse interrompido para que fosse dada a função à massinha. A massinha também é bastante explorada sensorialmente, sendo levada à boca e ao nariz, além de ele ficar amassando sem modelar algo. Sobre seus sentidos, sempre que desenha ou escreve, leva os olhos até bem próximo ao papel, às vezes chegando a deitar no chão. Apresenta fala comprometida, com a pronúncia das palavras prejudicada, sendo de difícil compreensão. A princípio, suas falas parecem sem sentido em sua coesão e coerência, pois fala pouco, de forma pontual. Palavras soltas não formam frases e com ecolalia. Em um atendimento sem que fosse contextualizado, falou BRT, se referindo à experiência de ter andado nesse transporte. Quando tenta formular frases mais complexas, somente quando estimulado a isso, omite alguns componentes textuais. Por exemplo, nome sua mãe. Pelo menos até então, não demonstrou nenhum talento ou aptidão específicos. Ao contrário, parece ter um déficit no reconhecimento de objetos, letras e números. Com a intervenção, esse aspecto ficou levemente melhor, através do uso da massinha, e já escrevia o nome sem espelhar as letras. A grande oscilação do nível de energia. Enquanto engajada em atividade motora, apresenta movimentos exagerados e espalhafatosos. Às vezes entra em isolamento com massinha e os bichinhos. Se quando feliz ou satisfeito na realização de alguma atividade, apresenta reações exageradamente eufóricas, com pulos, palmas, risadas imotivadas. Ele apresenta também características de dificuldade de transição entre as atividades e, mais ainda, ao término da ascensão. Corre e joga objetos, sempre se recusando a sair da sala. Resultado final, que não é do caso N, e sim a escala que vocês vão usar na escala CARS, né? A tabela que vocês vão usar na escala CARS é de 15 a 29,5 pontos, vocês vão enquadrar em normal. De 30 a 36,5 pontos, como autismo leve ou moderado, e acima de 37 pontos, autismo grave. Essa tabela de pontuação, repetindo, é referente à escala CARS, né? E aí vocês vão usar, então, para avaliar agora o caso N.